Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhe disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Querida família, queridos homens do Cristo, nós estamos hoje ouvindo o profeta Ezequiel. E nós vamos compreendendo que a cobrança de impostos sempre existiu. A gente vê que hoje as taxas de impostos são muito altas, né? Eu estava na peregrinação com uma senhora e ela já tem 80 e poucos anos e alguém perguntava a ela: Minha filha, suas taxas são altas? Ela disse: As taxas mais altas que eu tenho é o imposto de renda. E ela disse mais duas taxas: imposto de renda e IPTU e o seguro do carro. Então ela disse que é as taxas mais altas que ela tem na casa dela. Então, sempre existiu cobrança de impostos, né? E no tempo de Jesus Cristo, pior ainda, para os reis manter todo o império, então eles cobravam e tiravam tudo que o povo tinha. Porém, Jesus Cristo, quando paga o imposto, e ele diz a Pedro: Olha, aqui eu pago por mim, por você, quer dizer isso. Deus é aquele que mantém a fidelidade e ele nunca vai deixar que um filho seu pereça na necessidade. Ele é capaz de pagar com a sua própria vida pelos nossos pecados, pela nossa própria existência. Então é isso que nós vamos compreendendo. Vejamos que o profeta Ezequiel teve várias visões e no final foi que ele compreendeu que aquela visão que estava vendo era uma manifestação de Deus. Então Deus se manifesta diariamente no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Agora nós devemos, como profeta, ir percebendo quais são os sinais de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós estamos muito mais para ver as desgraças, para ver os momentos ruins da vida, para ver os tormentos do dia a dia, e não percebemos que no meio de tudo isso ainda existe a mão de Deus. Então é preciso que mesmo diante de um país totalmente que cobra muitos impostos, muitas taxas, nós vamos percebendo a mão de Deus. Olha que mesmo que depois venha um rombo do tamanho do mundo, ninguém sabe, mas a abertura das Olimpíadas, né? Então o mundo todo parabenizou o Brasil, porque apesar da crise que nós estamos vivendo, apesar das dificuldades que nós estamos passando, o Brasil fez uma bela demonstração de alegria, de acolhimento aos que estão chegando. Então, mesmo no meio de tanta tempestade, há algo positivo. A esperança do povo, a alegria do povo, o dia a dia do povo. E olha que o brasileiro, não é que ele, às vezes a gente diz assim, o brasileiro tem um jeitinho. Não é que o brasileiro tem um jeitinho de ultrapassar, nem de enganar o outro. O brasileiro tem um jeitinho de poder fazer que a coisa aconteça. Já está então, jogo? Não, senhor.
Então a gente faz um modo de acolher o outro. A gente, quando viaja, percebe o quanto esses países eles são duros, sem acolhimento, sem uma alegria maior. Quando passa um grupo de brasileiros, todo mundo grita, né? O Brasil chama a atenção onde passa, pela alegria, pela esperança, pelo acolhimento. Então, isso é algo característico nosso. E eles diziam isso. Aquilo que vocês dizem que é um meio de dar um jeitinho, é o que eles não têm. Diante de uma tempestade, nós somos capazes de reorganizar coisas. A gente chega na casa de alguém mesmo passando por dificuldade, ainda acolhe. Nós chegamos numa loja, alguém recebe bem. Olha, neste mundo aí, na Europa, quando vocês chegam, é outra área. Então ninguém acolhe bem, eles tratam mal, eles falam como se você estivesse ali fazendo um favor a eles. Na verdade, não são eles que se colocam para fazer um favor também para nós. Então, nós temos algo muito belo, é como profeta, que apesar dessa dificuldade que nós estamos passando, a gente consegue ver a mão de Deus, que vai reorganizando. E olha que sempre depois de uma tempestade, vem uma grande bonança. Pode olhar que depois de uma tempestade bem forte, surge uma coisa suave. Na nossa vida é desta forma. E olha que a vida dos homens que se doam por causa do reino de Deus é muito gratificante. Quando eu passei em Fátima, eu ouvi um Senhor lá, e aquilo me chamou bastante atenção. Eu estava paramentado para rezar o texto, aquele texto que rezam todas as noites em Fátima, na capelinha das aparições. E o senhorzinho que estava lá, eu percebia que era um homem do campo, porque as unhas estavam bem sujinhas quando a gente trabalha no dia a dia com a roça. E eu perguntei, há quantos anos o senhor trabalha aqui? Ele fez, não padre, eu sou voluntário há 14 anos. E olha, que só há sentido porque eu sou voluntário. Olha, no mundo europeu, onde o capitalismo reina, a gente ouviu uma missão dessa. Olha, ele dizia, se o santuário me pagasse para eu estar aqui, não teria o sentido que tem em ser voluntário. E ele disse, eu moro, padre, a 30 quilômetros, e eu venho todos os dias para o santuário, porque eu entendo que a mãezinha do céu, junto com o seu filho, espera que nós também façamos alguma coisa pelo teu reino. Então, na nossa comunidade, na nossa paróquia, cada um que se coloca à disposição está fazendo alguma coisa também pelo reino de Deus. Então é isso, meus irmãos, é a gratuidade. E olha que não tem sentido maior do seu trabalho quando você faz com amor e por amor do que quando é pago. Porque muitas vezes a gente está fazendo apenas para receber o dinheiro, mas não tem amor nenhum, não tem cuidado nenhum, não tem zelo nenhum. Aquele homem que acolheu a nós, que fez por onde nós pudéssemos rezar o texto junto com a comunidade, era um homem totalmente voluntário. Então, no mundo capitalista, para mim foi um sinal do amor de Deus. Durante a Jornada Mundial da Juventude, nós tivemos a noite da vigília, que é a noite em que o Papa chega para rezar com os jovens. Nós andamos 3 horas a pé, porque é como se o Papa vem, então como não cabe dentro da cidade para acolher a todo mundo, eles descampam um campo grande e lá faz o palco, divide em quadras e o povo fica deitado no chão por cima da grama e lá dorme a noite toda. E quando nós fomos para a vigília, nós caminhamos bastante. Quando chegamos já havia muita gente. Então aquilo lotou quase 2 milhões de pessoas no mesmo local. E olha que a coisa mais bonita, os jovens rezando. Os jovens nós acordávamos com eles rezando, 3 horas da manhã. A noite toda, quando amanheceu, eu levantei um pouco, ainda todo mundo também deitado, enrolado em sacos pelo chão. Eu vi jovens levantando, ficando de joelho, rezando. Olha,
É você olhar neste mundo dilacerado por tanto desamor, por tanta discórdia, perceber a mão de Deus. Então, na sua vida, no seu dia a dia, mesmo diante das dificuldades, onde está a mão de Deus? Às vezes a gente diz, olha, para a minha casa está o inferno. A gente só vê a desgraça, a gente só vê o desmantelo. Meu irmão, na tua casa também há a mão de Deus. Agora, o mal ele é tão mal que ele se torna muito mais visível do que o bem. A gente é capaz de ver o mal de uma forma muito maior do que o bem. O mal sempre se torna maior do que o bem, porque somos nós que ficamos o tempo todo falando no mal, falando na dificuldade, como se o bem não existisse mais na minha vida. Então é preciso, mesmo diante da dificuldade, perceber que há Deus aqui também na minha vida. Então que cada um de vocês faça um esforço para encontrar Deus. Encontre Deus, meus irmãos. Quem tem a Deus tem tudo. Quem busca a Deus terá a verdadeira alegria. Não deixe que nada no mundo vos separe do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.